Pastor, na minha opinião, eu vou falar de uma pessoa que viveu dentro do Adventismo a vida toda. Na minha opinião, a pessoa, o personagem do apologista, ele deveria ser literalmente como se fosse um funcionário ou uma pessoa fixa dentro de cada igreja ou disponível para um grupo de igrejas próximas, que no Adventismo a gente chama de distrito, né? Porque o papel do apologista, na minha opinião, é fundamental. Porque o pastor, ele está cuidando ali das ovelhas, ele está cuidando da dinâmica da igreja, da administração da igreja, pagar conta e não sei o que lá, e batiza, etc. Ele tem um nível de responsabilidades atribuído àquela comunidade. No entanto, o apologista, eu vejo ele como no passado, sei lá, aquelas escolas de profetas, né? Aquelas pessoas que iam buscar o conhecimento num específico lugar, né? Falar assim, olha, estou com uma dúvida a respeito disso. Ok, tá ali, ó. Nossa igreja tem um apologista, o apologista tá ali e responde a sua pergunta, irmãos. Tem uma pergunta sobre Apocalipse, tem uma pergunta sobre Daniel, etc. O pastor, ele tá ali resolvendo tanta coisa, é funeral, é batismo, mas o apologista, ele é um cara que está dedicado para conseguir desvendar todo tipo de situação bíblica. Você concorda que esse personagem deveria ser multiplicado nas comunidades? Ah, com certeza. O trabalho apologético, que é aquele que faz a defesa do evangelho, ele é essencial. Se você pegar a patrística, aqui atrás de mim tem uns livros verdes, não sei se você consegue ver aí, Uhum. esses livros verdes é a patrística. A patrística são os documentos dos primeiros pais da igreja. E nós vamos encontrar entre esses pais os pais apologistas. Eles foram essenciais para a manutenção da ortodoxia da igreja. Por exemplo, divindade de Cristo, Uhum. doutrina da Trindade, Sim. uma concepção correta a respeito de Deus, inerrância das Escrituras. Então, quando a gente analisa e vê o trabalho que foi feito lá no início, Uhum. nós vemos a relevância. E mais, Rodrigo, quando você vai para o Novo Testamento, 70, olha o número, 70% dos escritos paulinos e dos demais apóstolos, ou 70% das epístolas, foram escritas com um teor apologético. Sim. Vou te dar um exemplo. João ele vai combater os gnósticos. Tanto o Evangelho quanto as 3 epístolas, elas são feitas para combater a gnose. Exemplo do livro de Atos e do Evangelho de Lucas. Lucas, se você lê-lo, você vai ver que ele faz uma apologia com relação à ideia que as pessoas estavam colocando a igreja como marginal. Então, ele reivindica legalmente o direito da igreja de existir enquanto instituição. Interessante. Você pode ver que ele registra Paulo reivindicando seu direito, Paulo reclamando das instituições, Paulo apelando para César. Então, o que você observa ali? Lucas está trabalhando a questão legal da existência da igreja. João está trabalhando a questão da gnose, refutando a gnose. Uhum. E se você citar Paulo, então, nem se fala. Paulo vai citar muito mais assuntos. Mas, sempre, todas as epístolas, 70% delas, foram escritas com um teor apologético. Logo, a apologia, a defesa da fé, ela é imprescindível. Quando Sim. você lê Judas, versículo 3, capítulo 1, versículo 3, Judas fala assim, ó, eu estava escrevendo a respeito da nossa salvação e do evangelho que nos é comum. Quando tive por necessidade a exortar-vos a defender a fé que uma vez foi dada aos santos. A palavra defender ali no grego é apologia, ou seja, fazer um discurso em favor do evangelho. Logo, o que Judas fala, Rodrigo, é que quando você prega o evangelho, a simplicidade do evangelho, você tem que junto pregar a defesa da fé. Ambas as asas, elas têm que estar se movendo Movendo a para que a mesma. igreja possa voar com segurança e tranquilidade.